Olá, senhores. O tema de hoje é o estudo regime de bens da comunhão universal. Estudamos na videoaula anterior que o regime usual, chamado regime legal hoje, é o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, aquilo que o senhor leva para o casamento é seu, aquilo que o casal adquire na constância do matrimônio, não importando qual seja o titular, em nome de quem esteja o bem, será na eventualidade de um divórcio ou do evento morte dividido, tá? Não por outra razão é que se chama viúva-meira, né? Então pega a meação. De igual forma, no divórcio a gente faz a meação, a separação do patrimônio do casal. Quando nós tínhamos ainda a indissolubilidade do matrimônio, isso na vigência do Código Bevilacqua, do Código 16, não havia por que você ter uma diversidade de regimes, embora tenha sido previsto. O usual, o chamado então regime legal de bens, é o que agora vamos estudar, que é o da comunhão universal. Deixando claro que esse regime legal deixou de vigorar não com o advento deste código, e sim com o advento da Lei de Divórcio. A Lei 6.515 de 1977 é que permitiu colocar-se termo ao casamento de forma que não fosse natural. A forma natural é a morte, a não natural era o então chamado divórcio ou desquite. Então, isso passou a ser possível em 1977. O código atual já deixa claro que o regime de bens é o da separação, é o da comunhão parcial de bens, ficando a comunhão universal como uma alternativa para ser livremente pactuada. Portanto, hoje, para você adotar o regime da comunhão universal, é necessário que ele esteja expresso em um pacto antinupcial firmado entre as partes perante o tabelião, uma vez que ele só vale ser tomado por escritura pública. Essa questão da mudança da comunhão universal está regida nos artigos 1667 a 1671 do Código Civil. Aqui eu vou traçar apenas algumas considerações a respeito deste tema, uma vez que não dá para tratarmos aí da sua extensão toda. Os senhores poderão recorrer à leitura dos artigos e naquilo que houver qualquer problema de compreensão, nós conversaremos aqui. Ou no chat no momento de tirar dúvidas. Na verdade, quando a gente tem a comunhão universal, a gente tem a chamada fusão, como já diria Maria Berenice Dias, a fusão entre os acervos patrimoniais de um cônjuge e de outro. Então, para a comunhão universal, não há diferença de aquestos e aprestos. Tudo se comunga, né? Então, é a ideia de que o que eu levo para o casamento, aliás, o que você leva para o casamento e aquilo que o seu cônjuge levar para o casamento, mais aquilo que vocês adquirirem, será sempre dividido. Então, a ideia da comunhão universal é: não importa em nome de quem ou quando tenha sido adquirido, esse bem será partilhado na eventualidade de um divórcio. Desnecessário dizer que é um regime injusto pela natureza de não respeitar a origem patrimonial. Vamos deixar bem claro, senhores, o casamento é uma das formas pelas quais o patrimônio ele caminha, ele muda de família. E isso deve ser deixado muito claro para os senhores. O patrimônio ele não fica específico dentro de uma família. O casamento e a eventualidade do divórcio são maneiras pelas quais o patrimônio ele se transmite. Então, muita gente que não tinha patrimônio, de repente, torna-se viúva-meira, né? Ou então casa-se com alguém nesse regime de comunhão universal, passando a ser parte ou proprietária da totalidade dos bens do casal. E isso é muito importante entendermos, porque até 77, cuidado com a pegadinha, porque ainda temos casamentos contratados e contraídos antes dessa data, e às vezes se coloca ali pelo regime legal de bens, e a maioria erra, porque coloca o regime da comunhão parcial, e se é antes de 77, é o regime da comunhão universal. Então, a gente já saiu dessa forma de regime
que considerava o patrimônio como uma universalidade íntegra, para entrarmos no regime que faz uso aí a questão da origem do patrimônio, não descartando aquilo que foi adquirido em comum, claro, né? Mas entendendo que são dois momentos da sua vida, aquele que você viveu antes do matrimônio e aquele no qual passa a existir a fusão patrimonial e, portanto, os bens, não importando em nome de quem se adquira, porque isso não é uma sociedade comercial, eles vão ser reputados aí do casal e, portanto, divididos. Aqui na comunhão universal, não. Como existe essa fusão de acervo patrimonial, na expressão usual, então aqui o que você vai ter que fazer é dividir em totum, dividir a integralidade dessa universalidade patrimonial na eventualidade do evento morte ou na eventualidade do divórcio. Tá ok? Esse regime de bens admite uma troca de titularidade sem que haja mudança no registro de bens ou pagamento de imposto de transmissão. Por quê, hein? Porque o patrimônio é dos dois, então você não tem que transmitir, já é dele. Isso é importante, não tem transmissão aí. O patrimônio já é afeto à pessoa, então não há troca de titularidade. Era dos dois, permanece com aquela pessoa. Então você não tem aí uma troca. Durante o casamento a gente chama de estado de mancomunhão, ou seja, aquilo que cada consorte adquirir vai ter sempre o outro propriedade comum e posse ideal desse patrimônio. Então, é essa a especificidade da comunhão universal. Existe uma regra muito importante na comunhão universal, no meu modo de entender, não devidamente dada a relevância que ela merece, que é o artigo 1668, que diz o seguinte. Desculpe, o artigo 1068 são as exceções. O artigo de que falo é o artigo 1669, que reza o seguinte: a incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos quando se percebam ou vençam durante o casamento. Então, mesmo que haja exceções, a gente vai aprender que tem. A regra geral está no 1668, as exceções estão no 1669. Mesmo que existam as chamadas exceções, no que diz respeito, e aí é expresso o artigo 1669, no que diz respeito à incomunicabilidade desses bens enumerados nessas exceções do 1668, isso não se estende aos frutos. Ou seja, aqui não haverá a discussão que nós tratamos ao examinar a comunhão parcial, né? Vamos entender isso daqui verificando as regras. Artigo 1667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Então, aqui já se prevê a comunicação patrimonial ampla e plena entre os cônjuges. Mas são determinadas exceções no artigo 1669. Desculpa, eu estou errando esse artigo. É o 1668. São excluídos da comunhão, inciso 1, os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Então, nós temos aí os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. Lembrando, nós temos 3 cláusulas permitidas. Quem trabalha muito bem essas cláusulas, tem até uma obra a respeito, é o professor Carlos Alberto Dabus Maluf, ou Dabus Maluf. Ele trabalha isso, as cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. Aqui basta que o patrimônio tenha sido transmitido com a cláusula de incomunicabilidade, que é não tornar-se comunicável a quem está no mesmo patamar, ou seja, o seu cônjuge, que você blindou, entre aspas, esse patrimônio, que é uma expressão
que se pretende bem moderna. Então você blindou o patrimônio. Perfeito. Ou seja, se seu pai doa para você, que está casado em comunhão universal, um imóvel, com a cláusula de incomunicabilidade, esse imóvel é seu. Porque você recebeu uma doação. Você casado com. Não você e ela, porque aí não tem cláusula que perdure, porque a doação foi aos dois. Tá? Agora, se ele doa para você com cláusula de incomunicabilidade, essa cláusula deve vir expressa, como já aprendemos. Ela não está subentendida. Ela tem que constar expressamente da escritura de doação. Então, tem ali a cláusula de incomunicabilidade, ou seja, não será patrimônio partilhável, não será patrimônio comum. Idem se deixar a herança, o legado, em termos sucessórios, igualmente com cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, os herdeiros recebem, mas aquele patrimônio não se comunica aos seus consortes que não tiveram tanta sorte assim. Né? Ou seja, você excluiu da comunicação a herança. Senhores, cuidado com a pegadinha. A herança, ela não se comunica? Não, ela não se comunica se houver a cláusula de incomunicabilidade. Se não houver cláusula de incomunicabilidade, aí vai comunicar-se. E aqueles bens que você comprou? Você ganhou, então, do seu pai um terreno, ou dos seus pais um terreno, com cláusula de incomunicabilidade. Já pretendendo livrar-se disso, você acaba vendendo esse terreno e auxiliando com o numerário na aquisição de um bem imóvel familiar. Ora, Maria Helena, se ele já vendeu o terreno e comprou na constância do casamento outro bem, esse bem já é meio-meio. Não é, esse bem é subrogado. Ele está em substituição de um bem comunicável, a cláusula permanece. A ideia de não comunicabilidade, ela vai avançar não sobre o bem na sua totalidade, mas sobre o valor patrimonial referente àquele bem. Isso daí equivaleu a quanto? 1/3 do bem imóvel? Portanto, 1/3 do bem imóvel não está comunicável, é dele. É de quem recebeu a doação. Os outros 2/3 nós vamos fazer a divisão igualitária. Mas 1/3 não, é subrogado. Portanto, gente, nem na comunhão universal os senhores podem fazer aquela pergunta comum de qual é o patrimônio do casal, vamos fazer a divisão, é tudo meio a meio, se você tiver uma técnica e não souber fazer pergunta. Porque você tem que saber qual a origem. Você tem que pelo menos pegar a documentação e verificar se não tem cláusula ali. E não pegar só a escritura pública, mas deveria ali constar, né? A escritura pública do bem do casal, né? E tá bom, mas esse dinheiro que vocês usaram é proveniente do quê? Porque aí a gente pode resgatar a origem do dinheiro e eventualmente excluir de uma partilha que seria aí indevida, tá? Mas vamos deixar bem claro, quando nós estudamos a comunhão parcial, a gente viu exatamente isso, sem a necessidade aí de uma cláusula de incomunicabilidade, né? Então, basta que tenha doação, não há necessidade de cláusula nenhuma, e que a doação tenha sido feita ao filho ou à filha casado com, né? Nesse caso, essa doação, ela é dirigida a esse filho e não ao casal. E a grande discussão que se pôs lá, quando estudamos a comunhão parcial, foi se isso se estenderia aos frutos. Ou seja, nós compramos um bem ou investimos num bem que é um imóvel comercial. Na suposição que nessa crise toda que estamos, esse imóvel esteja alocado. Como é que fica essa renda, esses frutos? Porque a renda não deixa de ser fruto civil. Como é que fica essa renda desse imóvel que foi comprado? Ela é dividida meio a meio, ela será dividida na proporção daquilo que foi recebido em doação. Nesse caso, aquela discussão que a gente tem lá em comunhão parcial, aqui desaparece porque você tem norma expressa. A norma expressa diz que, como o regime é comunhão parcial, aquilo que está na constância do casamento partilha-se por igual. Então aqui não há discussão alguma. Até para evitar essa discussão, vem o dístico do artigo 1669 nesse sentido, já dizendo que os frutos
percebidos nessa constância do casamento não estão aí eivados ou garantidos com essa cláusula de incomunicabilidade. Portanto, ela não se estende a esses bens. Marilene, existem outras exceções à comunhão universal? Tem sim, gente. Mas são as exceções previstas quando estudamos o regime da comunhão parcial nos incisos 5 a 7. Bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão. Aqui não vai haver discussão sobre os instrumentos de profissão. Vai se excluir? Não, não vai se excluir. Se você não fez isso com a doação, o que dirá instrumento de profissão, né? Então aqui não vai excluir, vai entrar nessa comunhão. É bem distinta aí a esfera de questionamento, porque tem gente que fala assim, olha, Maria Helena, se não é para excluir instrumento de profissão lá na comunhão parcial, então não tem diferença, né, entre comunhão parcial e comunhão universal. Continua tendo. A questão é o valor patrimonial arbitrado ou aferido em determinados instrumentos de profissão, que são muito superiores aos outros. É aquilo que eu mencionei aos senhores. Se a gente está falando da partilha de bens entre um advogado e um médico, uma advogada e um médico, o que você tem aí, de um lado, são bens de valor inferior e de outro, até pelo maquinário, necessidade de aporte de patrimônio do casal, bens de valor expressivo. Então, a gente não pode aplicar duas regras. Os instrumentos de trabalho são dela, os instrumentos de trabalho dele a gente vende. Não, os instrumentos de trabalho dele ficam com ele, mas ele vai ter que pagar esse acréscimo de valor econômico. Deu para entender a diferença? Ninguém vai excluir do médico o instrumento de trabalho dele, o instrumento de profissão. Mas, como ele gastou mais de 1.800.000, ou seja, quanto for, na aquisição daquele patrimônio, isso não pode ser considerado desprezível. E você falar que cada um fica com os seus instrumentos de trabalho tanto por tanto, porque não é equivalente. Então, aí existe uma discussão lá na comunhão parcial. O que eu estou chamando a atenção para os senhores é que na comunhão universal não haverá essa discussão. Porque, como você já disse, e eu acabei de mencionar, que com relação ao fruto de bem subrogado você vai partilhar, quando houver grande diferença econômica em instrumento de profissão, você também vai partilhar. Então, nós temos aí os bens de uso pessoal, livros e instrumentos de profissão. Bens de uso pessoal e livros, ninguém contesta aqui que não se partilha, né? Então, realmente, cada um terá o seu. E aí vem aquele problema dos proventos de trabalho pessoal, pensões e outras rendas. Então, hoje entende-se que essas rendas, lá na comunhão parcial, elas são partilháveis, sob pena de você não ter mais um casamento e uma sociedade comercial. Que dirá aqui, né? Na comunhão universal, né? Então, se os senhores examinarem a jurisprudência, os senhores verão um tratamento bem diferenciado a esses dois regimes, né? Então, aqui na comunhão universal, aquilo que pode ser objeto de discussão na comunhão parcial, aqui é já enterrado, falando, olha, descabe esse tipo de colocação, né? Então, ficam esses os esclarecimentos. Depois a gente tem a questão do fideicomisso, bem gravados de fideicomisso e dívidas anteriores ao casamento, salvo aquelas que provierem de despesas em seus aprestos, né? Ou reverterem em benefício comum. Como assim? Eu contrato empréstimo, de novo eu me dei como exemplo, eu contrato empréstimo em meu nome, mas na verdade é empréstimo para a gente pagar a casa que é do casal, né? Então essa dívida não é só minha. Na eventualidade de um divórcio, mesmo casando em comunhão universal, veja que a desgraça nunca ela vem sozinha, né? Não só casou, mas em comunhão universal. Casando em comunhão universal, essa dívida, embora anterior ao casamento, ela não vai ficar só para mim. Como ela reverteu em benefício do casal, tanto é que vai se querer partilhar o bem imóvel, a dívida também será partilhável. Tem gente que quer partilhar só o patrimônio, senhores, e não quer partilhar a dívida. Dívida contratada ou contraída em benefício do casal tem que responder ao patrimônio do casal. Então, ela também será
partilhada, né? Então, as dívidas anteriores ao casamento, salvo aquelas que vierem em benefício do apresto ou em benefício do próprio casamento. Como assim, Marilena? Você contrata o buffet, alguém paga a viagem, o outro paga... Então, você está tendo aí todo um gasto que é complicado, gente. Você imagina aqueles que cancelam um casamento, já investiram no imóvel, já compraram tudo, o outro está pagando os móveis que vão ser colocados, os móveis planejados, e aí o outro desiste. Como é que nós vamos fazer essa partilha? Né? Agora imagina na hora do casamento. Casou, fica pouco tempo e já divorcia. Que tem gente que não dá tempo, acho que nem de verificar se vai dar certo ou não. É muito curioso, porque às vezes a pessoa namora 10 anos, né? Fica naquele estágio do vamos viver em comum, 10 anos, casa dura 2 o casamento. Então, nem deu tempo efetivamente de aproveitar tudo e já está ali, portanto ainda tem dívida, até de pagamento do imóvel. É muito comum se determinar com quem fica o imóvel, quem assume a dívida, né? Agora, na a comunhão universal dificilmente, hoje ela é pactuada. Tem gente que prefere, até como prova de amor, né? Vou demonstrar meu amor por ela, então eu faço questão de casar na comunhão universal para que meu patrimônio também seja dela. Você já vai comprar uma briga dentro da família tremenda, né? Isso é uma prova de amor? Aqui a gente já mencionou de uma forma, talvez tenha sido encarada um pouco cínica para os senhores, mas é uma realidade, é a forma como eu penso. Se o amor precisa de prova, não é amor. Então, ainda mais uma prova patrimonial. Então, aí você não está falando de amor. Patrimônio, gente, como haverá confusão patrimonial, é absolutamente necessário que os senhores conversem a respeito da administração desse patrimônio, da regência desse patrimônio, da alienação dele, quais são as dívidas que vocês vão assumir, quais dívidas nenhum pode assumir sem que o outro saiba. São coisas importantes na administração da vida comum do casal. Tá ok? Entendida a questão da comunhão universal? Espero que sim, que os senhores não tenham grandes demandas a respeito do tema. Farei uma videoaula ainda essa semana, entre hoje e amanhã, sobre o regime de separação de bens e um podcast sobre a participação final nos aquestos, para que na próxima semana já entremos na filiação, tá? Que é o nosso próximo grande tema dentro do direito de família. Fiquem bem, senhores, cuidem-se e até o próximo encontro. Abraços virtuais a todos.